prêmio Nobel que saiu de Física desse ano foi para 3 pesquisadores, né? Metade foi para o James Peebles, que é da área de cosmologia, em particular pelas suas contribuições à cosmologia física, e os outros dois os outros 2 pesquisadores foi relacionado à descoberta em 95 do primeiro exoplaneta, né, confirmado, ou seja, o primeiro planeta orbitando uma estrela como o nosso Sol, parecida com o nosso Sol, mas evidentemente em outra, fora do nosso sistema solar, né? Então a contribuição em cosmologia, né, do James Peebles, que basicamente nos últimos 50 anos contribuiu para que a cosmologia deixasse de ser uma área bastante especulativa, sem muito, né, praticamente nem era considerado uma ciência de fato, porque eram muitas especulações e muito poucas observações para discernir diferentes teorias. E com as contribuições, né, em cosmologia dos últimos 50 anos, se possibilitou que essa área, a cosmologia, virasse agora uma ciência de precisão, né? Então, com toda a tecnologia que a gente tem para observar o universo, a gente tem muitas observações muito precisas e, evidentemente, que só as observações não adiantam. Você precisa ter uma teoria, né, que faça previsões com um nível de precisão, né, de detalhamento que você consegue observar a natureza. Então, né, ele começou lá na década de 60, quando se mediu pela primeira vez, né, a existência da radiação cósmica de fundo, que seria um resquício da época em que o universo ainda era muito quente. Então, Peebles deu contribuição mostrando, né, o universo na sua fase inicial ele devia ser quente, e como resquício dessa fase muito quente, que essa radiação cósmica de fundo deveria estar aí. Ele não foi o primeiro, né, ele não foi o único a pensar nisso, né, a ter essa ideia, mas certamente ele foi um dos que contribuiu para se entender a radiação cósmica de fundo. E não apenas a existência dela, né, mas as características dela, e a parte mais importante, como que essas características da radiação cósmica de fundo podem ser usadas para a gente descobrir mais coisas sobre o universo, como, por exemplo, quanto de matéria tem no universo, quanto de matéria usual tem no universo, que é a chamada matéria bariônica, quanto de matéria que tem no universo que não pode ser nessa forma usual, que é a chamada matéria escura, e quanto de energia tem no universo que não está nem em forma de matéria, nem em forma nem em forma de matéria ordinária, nem em forma de matéria escura, e portanto é o que a gente chama de energia escura. Embora, né, a existência de fato de energia escura só tenha sido descoberta observacionalmente, né, confirmado com certeza na década de 90, mas o entendimento, né, como você olha para as características dessa radiação cósmica de fundo e consegue extrair toda essa informação, graças, né, ele foi um dos principais pesquisadores que fez a gente entender isso, né? E não só isso, também, por exemplo, até pouco depois da descoberta da radiação cósmica de fundo, conseguiu, com as propriedades dessa radiação cósmica de fundo, também prever, né, como que os núcleos, né, atômicos foram formados na fase inicial do universo. Então, basicamente, as contribuições de cosmologia nesses últimos 50 anos do James Peebles permitiu que a gente saísse de uma época em que a cosmologia era uma coisa muito... né, não era de fato considerado uma ciência mesmo, porque tinha um poder de previsão muito baixo, muito pequeno, para algo que é hoje, que a gente sabe muito sobre o universo e com barras de erro, né, com incertezas extremamente pequenas. Com relação à segunda metade do prêmio, né, porque metade do prêmio foi essa de cosmologia, com relação à segunda metade do prêmio, que foram dados para os 2 pesquisadores da Universidade de Genebra, né, porque desde a década de 50, bom, na verdade há muito tempo, né, a humanidade se depara com essa questão, bom, será que a gente está sozinho? Será que o nosso planeta, né, é único em toda essa vastidão do universo? Será que o nosso sistema solar ele é único em toda a vastidão do universo?
Só que a gente, né, as estrelas mais próximas aí estão, a mais próxima está a 4 anos-luz de distância. Se você pegar o tamanho da nossa Via Láctea, né, que é só a nossa vizinhança, tem 100 mil anos-luz, então são escalas de distância muito grandes, para você realmente conseguir enxergar, né, próximo a uma estrela, um planeta como do tamanho da Terra, ou um planeta mesmo do tamanho de Júpiter, né, planetas em geral. E na década de 50 se pensou numa ideia de como se poderia detectar a presença de planetas em sistemas, né, ao redor de estrelas, não tentando enxergar de fato o planeta, mas tentando enxergar o efeito que esse planeta, ao orbitar a estrela, teria na própria estrela. Então é comum a gente pensar, né, que quando os planetas do sistema solar orbitam o Sol, que o Sol fica parado lá, né, ou então que ele tem o seu movimento em torno da Via Láctea, mas que ele não sofre o efeito, né, dessa órbita. E isso é incorreto. Na verdade, vamos considerar Júpiter, né, que de todos os planetas é o que tem mais massa. À medida que Júpiter vai dando a volta no Sol, o Sol, na verdade, ele também vai fazendo um leve movimento em torno do centro de massa comum, que é lá dentro do Sol, certo? É lá dentro do Sol, mas ainda assim, então, o centro de rotação, na verdade, desse sistema Júpiter-Sol, não é o centro do Sol, mas está um pouquinho deslocado do centro, de maneira que o Sol também se desloca um pouquinho. E nesse movimento que o Sol faz, que é bem discreto, o que é importante é que se você estiver olhando, por exemplo, da posição que vocês estão olhando, né, através da câmera, se você está vendo, você vê que ora o Sol está indo na sua direção, a estrela, ora a estrela está indo na direção oposta. Essa diferença de velocidade, que uma hora está se aproximando e uma hora está se afastando, produz na luz o mesmo efeito que a gente costuma ouvir em som, né, de ambulância. Quando a ambulância está se aproximando da gente, a frequência fica mais alta, o som fica mais agudo, e quando ela se afasta da gente, o som fica mais grave. Para a luz, isso significa que muda a cor da luz, certo? O espectro da luz muda. Então, quando a estrela está se aproximando, a frequência da luz que ela emite parece, né, a gente recebe ela uma frequência mais alta. E quando ela está se afastando, aquela mesma luz, né, aquelas mesmas radiação que a estrela está emitindo, aparece com uma frequência mais baixa. Então, detectando, né, ao longo do tempo como que muda a frequência você faz um experimento de espectroscopia e você determina a frequência ou o comprimento de onda da luz que está chegando. Se você nota um movimento periódico assim dela mudando, isso quer dizer, isso pode ser interpretado como o fato de que a velocidade, né, ao longo da linha de visão dessa estrela está ora na sua direção, ora na direção oposta. E dependendo desse movimento, você consegue inclusive inferir parâmetros desse objeto que está provocando isso. E essa foi a maneira. Então, essa ideia, na verdade, é uma ideia da década de 50, se eu não me engano. Mas vocês podem imaginar como deve ser difícil, né? Como esse efeito deve ser muito sutil. Tanto é que o próprio Sol, o nosso Sol, tem esse efeito devido à órbita basicamente de Júpiter, e a gente não chega a perceber, certo? Tem que ser um movimento, tem que fazer experimentos muito precisos para se detectar. Bom, em 95 foi quando, de fato, esses dois pesquisadores da Universidade de Genebra conseguiram pela primeira vez, de fato, detectar esse movimento. Esse movimento, então, foi detectado numa estrela, e com as características desse movimento se pôde inferir que o planeta que estava orbitando essa estrela era um planeta do tipo de Júpiter, né? Então não era um planeta pequeno como a Terra, mas era um planeta talvez do tamanho de Júpiter, da massa, mais ou menos metade da massa de Júpiter. Não dá para ter certeza absoluta de qual é a massa, porque eu dei o exemplo no qual a nossa linha de visão com o plano da órbita fosse bem, né, paralelo, mas a gente não sabe, talvez a órbita do planeta seja assim, que vai fazer com que o movimento seja esse. Se o movimento fosse perpendicular, né, à linha que a gente está observando, o movimento da estrela seria assim, e aí na nossa linha de visão a estrela não estaria nem se aproximando nem se afastando, e a gente não conseguiria detectar, tá? Porque a gente não vê a estrela se movendo, a gente vê a mudança na frequência.
Então, se a estrela fizesse isso, por exemplo, não ia dar para perceber. Então, como a gente não sabe exatamente qual é o ângulo, né, do plano da órbita em relação à nossa linha de visão, não dá para ter certeza absoluta qual é a massa do planeta, mas é da ordem de metade da massa de Júpiter, né? Então, é um planeta, certamente é um planeta gigante. Mas ainda assim, então, essa foi a primeira descoberta comprovada, confirmada, de um planeta fora do nosso sistema solar. Depois de 95, isso abriu a porteira, na verdade, porque desde 95 até hoje, usando diferentes métodos que foram bolados, o planeta, quando passa na frente, se a gente tiver a sorte de estar próximo do plano de visão também, o planeta, quando passa na frente da estrela, diminui um pouquinho a luz da estrela, porque parte está sendo bloqueada pelo planeta, e essa pequena mudança, hoje em dia, a gente tem precisão suficiente para medir, né? Então, diferentes técnicas já foram inventadas e usadas. Hoje em dia a gente conhece mais de 1000 planetas, né, fora do nosso sistema solar, devido a esses diferentes métodos, muitos devido a esse movimento que foi descoberto primeiro, mas hoje em dia tem esses outros métodos, né, tem o trânsito do planeta em frente. E uma curiosidade, né, que aquela pergunta inicial de que, olha, será que nós estamos sozinhos, a Terra, será que é um planeta muito diferente? Bom, nós não sabemos ainda se estamos sozinhos como vida, mas nós sabemos que existem outros planetas, né? Inclusive sabemos hoje em dia já se consegue até estudar se esses, durante o tempo de trânsito, né, do planeta em frente à estrela, se esses planetas têm atmosfera, dá para tentar medir o que tem na atmosfera desses planetas. Alguns desses planetas já foi medido que são planetas tipo da Terra, alguns estão em zonas habitáveis, né, na distância habitável da estrela, que significa que a água em forma líquida pode existir, né, a essa distância, porque não está nem muito quente e nem muito frio. Então, hoje em dia a gente sabe, mas o curioso é que, na verdade, se mostrou que o nosso sistema, as características do nosso sistema solar não são tão comuns assim. Então, é ainda uma questão em aberto entender, de fato, toda a física, né, por trás de formação planetária, de formação de sistemas planetários, e daí tentar inferir qual, né, de todos os sistemas planetários que provavelmente existem, que fração deles teria as características, né, que o nosso sistema solar tem. Então, de fato, o nosso sistema solar, de todos os sistemas planetários que já foram mapeados, né, como eu disse, já foram mais de 1000, o nosso sistema solar, de fato, parece ter características não tão comuns, certo? Não é um sistema planetário típico. Então, uma questão que agora se coloca é entender bem a física da formação dos sistemas planetários e, uma vez se entendendo bem a física de formação dos sistemas planetários, é tentar ver qual é a fração, né, de quando se formam vários sistemas planetários, que fração tem as características como o nosso sistema solar. E isso, né, é uma questão em aberto, assim como em cosmologia há muitas questões ainda, né, essas contribuições do Peebles e outros pesquisadores abriu, na verdade, um leque muito grande de estudos que ainda tem muito para ser compreendido. A mesma coisa aconteceu nessa física de exoplanetas, né, que inclusive na premiação do Nobel, né, no comunicado do Prêmio Nobel, a comissão comparou a descoberta desses exoplanetas à descoberta da radiação cósmica de fundo para a cosmologia em 1965, que em 1978 deu o Prêmio Nobel para os dois, para o Penzias e o Wilson, que descobriram acidentalmente a radiação cósmica de fundo. E essa descoberta dos exoplanetas em 95, eles comparam, né, como estando em pé de igualdade em importância para a área, que é a radiação cósmica de fundo. Então, certamente abriu, né, uma nova área aí de estudos de exoplanetas que ainda a gente tem muito que entender.